Oi, pessoal. O Judas Iscariotes, uma vez eu me tornei o Judas Iscariotes. Eu pensei, quando o Judas Iscariotes recebeu o pensamento de vender a Jesus, naquele tempo, Judas Iscariotes deve ter pensado o quê? Por que está surgindo esse pensamento dentro de mim? Eu não posso ter esse tipo de pensamento. Por que eu estou pensando em vender a Jesus? Eu sou muito mal. Jesus, por que está surgindo esse pensamento dentro de mim? Por favor, me conceda graça. Está surgindo dentro do meu coração um coração de vender a Jesus. Senhor Jesus, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Eu não quero te vender, Senhor. Tenha misericórdia de mim, me ajude, me salve. Se Judas tivesse pensado dessa forma, se ele tivesse falado a verdade para Jesus, Jesus, me desculpe, me salve, o que teria acontecido? Mas o diabo colocou esse pensamento em Judas. E isso não aconteceu na hora, mas ele ficou guardando por vários dias no coração dele. Então, o Espírito Santo deve ter dado várias vezes coração para ele se arrepender. Por que eu estou assim? Por que eu estou tendo esse pensamento mal? Realmente eu sou mal. Eu tenho que me arrepender. Então, Jesus Cristo deu várias vezes oportunidade para Judas se arrepender. Principalmente na última ceia. Aquele que colocar comigo a mão no pão, esse me venderá. E Judas, naquela noite, simplesmente saiu dali. Quando Judas foi procurar pelo sumo sacerdote, eu pensei, qual será que foi o coração de Judas naquele momento? Para onde eu estou indo agora? Eu estou procurando a casa do sacerdote. Nossa, será que eu estou louco? Por que eu estou indo para lá? Eu estou indo para vender a Jesus. Como isso chegou a acontecer contigo? Você deve estar louco. Como eu vou vender a Jesus? Não, isso não faz sentido. Então, por que eu estou sendo arrastado por esse pensamento? Então, eu devia estar pensando. Mas Judas, ele devia pensar, se ele tivesse pensado profundamente, ele poderia se arrepender. Mas Judas continuamente estava sendo arrastado pelo pensamento de vender a Jesus Cristo. E ele foi para o sumo sacerdote e falou, eu quero vender a Jesus. Não, eu estou louco, não, eu não posso vender a Jesus. Não faz sentido isso. E deve ter chegado a chance de Judas se arrepender. E ele se encontrou com o sumo sacerdote. Não, agora não dá, agora já está tarde. Não dá para me arrepender agora, não dá para voltar atrás agora. E se eu falar isso, Jesus vai me odiar, ele vai ficar com raiva de mim. Judas, continuamente sendo arrastado por Satanás. Então, ele estava, cadê a vontade de Deus? Será que Deus quer que eu seja amaldiçoado? Deus, tenha misericórdia de mim. Faça com que eu possa voltar dessa situação. Quando a gente é arrastado por Satanás, a gente não tem força sozinha para vencer a Satanás. Quando a gente cai nessa tentação, a gente tem que clamar pelo nome de Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus é muito agradável. Dentro do nome de Jesus tem todo o poder. Sabe, o cântico, o nome de Jesus tem poder. Então, dentro do nome de Jesus tem poder. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Conceda-me a sua graça. Faça-me com que saia dessa situação.
Se ele tivesse aberto o coração e ido adiante, então Jesus teria concedido graça para ele. Mas Judas continuamente começou a se aprofundar no seu próprio coração. Então o sumo sacerdote, ele pesou 30 moedas de prata e deu para Judas. Então, 30 moedas de prata deve ser muita moeda. Então, 30 moedas de prata pôde dar felicidade no coração de Judas? Não, não conseguiu dar felicidade. Pelo contrário, deu uma angústia, um sofrimento maior. Naquele tempo, Judas poderia se arrepender, poderia confessar o que ele estava fazendo, mas ele não fez isso. Então, por um lado do coração dele, ele tinha angústia. Às vezes, quando vocês recebem tentação, vocês têm, né, angústia, sofrimento. Nesse momento, você tem que clamar pelo nome de Jesus. Jesus, trabalhe em mim. Tenha misericórdia de mim. Agora é difícil, é cansativo para eu vencer a tentação de Satanás. É cansativo eu querer vencer a tentação de Satanás. Mas a gente vai para diante de Jesus. Irmão, eu tinha esse tipo de coração. Eu estava com o coração de vender a Jesus Cristo. O que eu faço nesse momento? Pessoal, se a gente vomitar o nosso coração, falar sobre o nosso coração, Deus vai trabalhar. Não, eu não posso voltar para trás agora. Não, eu tenho que voltar para trás agora. Eu tenho que falar para o sumo sacerdote que eu não posso vender a Jesus. Surge esse coração. Que coração que Judas teve? Agora já está tarde. Agora você já veio muito longe. Eu acabei até recebendo dinheiro de vender a Jesus. Então, Satanás está nos arrastando para esse lado. Então, voltar para Jesus Cristo nunca é tarde. Se ele vendeu a Jesus Cristo e naquele momento ele quer voltar para trás, se arrepender, então não tem problema. Independente de que ponto você esteja, é só você se arrepender. Então, mesmo que você já tenha vendido a Jesus, é só você ir para debaixo da cruz de Jesus e se arrepender. Mas, infelizmente, as pessoas são enganadas por Satanás e não conseguem fazer isso. Você já chegou na casa do sumo sacerdote. Você acha que você vai ser reconhecido por se arrepender agora? Você já recebeu até as 30 moedas de prata. Não, não tem volta. Vende! É só vender. Satanás continuamente nos arrasta com esse tipo de coração. Pessoal, isso é ser enganado por Satanás. Pessoal, o arrependimento, a qualquer momento que você fizer, não tem problema. Se você quiser voltar, é só você voltar a qualquer momento, nunca é tarde. Quanto antes você se arrepender, melhor. Mas mesmo que demore, você tem essa chance de poder se arrepender e voltar para Deus. Depois que ele vendeu a Jesus, mesmo depois que Jesus morreu na cruz, não é tarde. Senhor Jesus, eu te vendi. Tenha misericórdia de mim. Conceda a sua graça. Se Judas tivesse voltado, o que Jesus Cristo amado falaria para Judas? Seu malvado, como você pode me vender? Sai daqui! Será que Jesus Cristo agiria dessa forma? Judas, você estava angustiado, né? Até então. Eu fico muito feliz de você ter se arrependido, mesmo que seja agora. Pessoal, dentro da nossa missão tem muitos pastores. Esses pastores, às vezes, eles partem da igreja e, partindo da igreja, eles são segurados por Satanás e acabam ficando contra a igreja. Mas, quando eles voltam,
eu fico muito feliz. Ai, você devia ter voltado antes. Por que não voltou antes? Você deve ter sofrido bastante. Nós somos pessoas assim, na verdade. Mas quando nós nos arrependemos e voltamos para Jesus, quando a gente tem esse coração, o Satanás coloca um pensamento: não, já é tarde, você já vendeu a Jesus, você já recebeu o dinheiro, não dá para voltar para trás. Ele coloca esse tipo de pensamento dentro de você. Então, é melhor você voltar para Jesus antes de vendê-lo. Antes de você receber as 30 moedas de prata do sumo sacerdote, melhor ainda se você voltar para Jesus. Então, eu prometi vender a Jesus. Então, mesmo que você tenha recebido a prata, é só você voltar para o sumo sacerdote e devolver as moedas, jogar a moeda na frente dele. Não quero vender. Como você me fala para vender ao mestre? Você realmente é o sumo sacerdote? Como o sumo sacerdote pode falar assim do servo de Deus? Você está corrompido. Agora me arrependi diante do Senhor. Você também, sumo sacerdote, se arrependa. Jesus, ele é o Salvador. Ele é o Filho de Deus. Você vai receber maldição. Você se arrepende agora. Se ele tivesse feito isso, imagina quão gracioso não seria. Eu digo para as pessoas que Deus se agrada, que elas se arrependam e voltem para Deus. Quando Davi cometeu toda aquela maldade e voltou para Deus, Deus o aceitou. Quando a gente vê na Bíblia, está escrito assim: até quantas vezes eu devo perdoar um amigo que peca contra mim? Até 7 vezes, Pedro perguntou. E sabe o que Jesus Cristo respondeu? Não 7 vezes, 7 vezes 70. Então, a qualquer momento que eu voltar para diante de Deus, Deus, ele vai nos conceder graça e misericórdia. Não existe ninguém que desde o começo tenha feito bondade. Todos nós comecemos com maldade. Então, nós somos pessoas que já estávamos planejadas para fazer o mal. Por isso, nós temos que voltar para Deus. Nós temos que voltar para Jesus Cristo. Mas as pessoas não sabem disso exatamente. Então, as pessoas duvidam do amor de Jesus. Jesus não vai me receber. Jesus não vai me conceder sua graça. Jesus não vai me conceder sua misericórdia. Mesmo que eu volte para Jesus, ele não vai se agradar de mim. Satanás continuamente coloca esses pensamentos dentro de nós. E faz com que a gente não confie em Jesus Cristo. Judas Iscariotes agora saiu da casa do sumo sacerdote. E ali ele foi para Getsemane para pegar Jesus. E ele deu um beijo em Jesus ali. Então, um beijo representa o que um ama o outro. Então, aquele maior contato, né? Um beijo. Que beijo que era esse? Era o beijo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele estava dando um beijo em Jesus Cristo com o intuito de vendê-lo. Então, ele estava fingindo que estava vendendo a Jesus. Mas Judas Iscariotes estava dando um beijo em Jesus com um coração de raiva, um coração de vender a Jesus. Pessoal, nós temos que confiar em Jesus. A gente tem que acreditar que a qualquer momento Jesus quer nos aceitar. A gente tem que acreditar que Jesus Cristo nos ama. Tem uma história que eu conheço bem. Em 1950, teve uma grande guerra na Coreia. E naquele tempo, muitos soldados das Nações Unidas entraram na Coreia para ajudar na guerra.
16 países diferentes enviaram soldados, né? E naquele tempo, soldados dos Estados Unidos também entraram na Coreia. E para dar liberdade para a Coreia, muitos soldados americanos se sacrificaram. E entre um dos soldados americano tinha um soldado chamado John. E ele estava guerreando na parte leste da Coreia. E um dia, quando ele estava na guerra, ele pisou numa mina. E ele, pisando nessa mina, ele voou e depois caiu de novo no chão. Ele ficou inconsciente. E depois de um bom tempo, John voltou à sua consciência. Ele achou algo estranho no seu corpo. Onde que eu estou? Por que eu estou aqui? O John estava no hospital de Yajon. E aí ele começou a pensar. Eu pisei numa mina. Nossa, eu não consigo acreditar, eu estou vivo mesmo pisando numa mina. Nossa, eu pisei numa mina e estou vivo. Ele queria se levantar, mas a perna dele não estava obedecendo. O que está acontecendo com a minha perna? Quando ele parou para ver, ele não tinha a perna direita. Ele se assustou muito. Ele não tinha o braço direito e perdeu um olho direito. E o rosto dele ficou todo deformado. John, ele começou a chorar, minha perna, minha perna. Mas, mesmo assim, a perna que havia ido embora não voltaria. E assim, ele foi transferido para o hospital de Okinawa, no Japão. E por 10 meses ele recebeu tratamento. Depois que ele recebeu esse tratamento, ele entrou no avião para voltar para os Estados Unidos. E esse avião estava cada vez mais se aproximando de Los Angeles. E John pensou, quando eu parti dos Estados Unidos, eu estava com um corpo saudável. Agora eu estou voltando deficiente. E assim ele começou a pensar em várias coisas. E ele pensou, esse rosto todo monstruoso, essa perna e esse braço agora que são deficientes. Ele estava com muito fardo de voltar para os Estados Unidos. Se eu voltar para os Estados Unidos com esse corpo, quem é que vai me dar boas-vindas? Ele pensou. Ele pensou em cada amigo que ele tinha. Mas ele viu que não tinha nenhum amigo que poderia ficar feliz em recebê-lo dessa forma. Pensou em cada um. Será que o Andrew vai gostar de mim? Será que o Matthew vai gostar de mim? Será que o John vai gostar de mim? Será que a Regina vai gostar de mim? E aí ele começou a pensar também nas suas amigas. Ele achava que nenhuma amiga gostaria dele. E ele estava se aproximando dos Estados Unidos e cada vez que ele se aproximava, ele tinha mais fardo. Mas a minha mãe deve me amar. A minha mãe vai me amar. A minha mãe me amou. A minha mãe deve me amar. E aí o John viu a sua imagem. Porque ele estava com uma imagem muito feia. Não. Eu acho que a minha mãe também não me ama. A minha mãe também não vai gostar de mim. A minha mãe vai ficar com raiva de mim. Então, com quem eu vou me encontrar que vai me dar as boas-vindas? E John pensou. Dessa vez, quando eu descer no aeroporto, eu tenho que descobrir como está o coração da minha mãe. Ele estava muito curioso em saber como estava o coração da mãe. Será que a minha mãe vai me amar, mesmo eu estando assim? Será que a minha mãe vai me dar boas-vindas?
Será que a minha mãe vai conceder misericórdia para mim? John, ele estava muito triste com isso. E assim que o John desceu do avião, ele ligou para a mãe. E já era tarde da noite, ele ligou, mãe. E a mãe atendeu, alô? Mãe, sou eu, o John. John, onde você tá? Agora. Mãe, agora eu cheguei no aeroporto de Los Angeles. E você, tá saudável? Sim, mãe, eu tô saudável. Por que você não vem logo para casa? O que você tá fazendo? Ah, tô com os meus amigos. Amanhã de manhã eu vou. Tá, filho, que bom, vem logo. Tá, mãe, eu vou amanhã de manhã. Mas, mãe, eu tenho um pedido a te fazer. Que pedido? Eu tenho um amigo. Que amigo? Eu me encontrei com ele na guerra. Mãe, esse meu amigo pisou numa mina. Ele, ainda bem que tá vivo, mas ele não tem o braço e nem a perna direita. E também não tem um olho direito. Ai, meu Deus, coitado. Sim, mãe, coitado. Mãe, por isso eu quero viver com esse meu amigo em casa. Mãe, por favor, permita com que ele possa viver em casa. O John esperou pela resposta da mãe. Mas a resposta da mãe foi muito fria. John, você voltou da guerra como uma pessoa muito sensível. Pensa um pouco, não tem braço direito, não tem perna direita. Como é que vai tomar banho? Como é que vai pro banheiro? Se esse tipo de pessoa viver aqui na nossa casa, a gente vai ter muito desconforto, vai ser desconfortável pra gente. Ah, corta ele e manda ele pra casa dele. Mãe. Ai, John, para de me pedir isso. Corta ele e vai, manda ele pra casa. Dá um corte, entendeu? Sim, mãe. Vem logo, tá, filho? Sim, mãe. Fique saudável. Mãe, até logo. Tá, filho, vem logo. E aí, desligou o telefone. E a mãe, pelo filho, preparou o quarto, foi para a cozinha, começou a fazer comida por ele. Então, se o John veio, vai vir um monte de amigo também. Eu tenho que preparar muita comida para ele. A noite inteira ela cozinhou por ele. Aí chegou de manhã, ela nem percebeu que estava cansada, nem dormiu e estava esperando só o John chegar. E de manhã tocou a campainha, mas o John não chegou. Mesmo 10 horas, 11 horas, ninguém chegou. E quando chegou perto da 1 hora da tarde, veio um telefonema. E a mãe pensou, por que ele não vem logo e fica só telefonando? E ela atendeu o telefone. Alô? Então era a voz de um homem estranho. Aí é a casa do John? Sim. Por acaso a senhora é a mãe de John? Sim, sou eu, mas quem é você? Eu sou da polícia. O seu filho hoje de manhã se jogou do quarto do hotel e se suicidou. Venha rapidamente para o hospital. A mãe se assustou. O filho que acabou de voltar da guerra, ele morreu. Ela não conseguia entender. E ela foi para o quarto do hotel, do hospital. E ela viu aquele defunto, aquele cadáver que era do seu filho. E o médico, o legista, começou a tirar o lençol. E ela se assustou. Com certeza era seu amado filho John. Mas não tinha uma perna, não tinha um braço e não tinha um olho. A mãe abraçou o cadáver do seu filho e falou,
John, por que você não me falou que esse era você? O John não sabia exatamente o coração da mãe. Então ele queria saber, eu queria descobrir. Mas o método estava errado. Se fosse o John que não tivesse braço e perna, a mãe não agiria daquela forma. Ele falou aquilo para testar o coração da mãe. Mas ele não sabia exatamente. E a mãe chorou. John, por que você não me falou que esse era você? Se você tivesse me falado que era você, eu teria me tornado na tua perna, no teu braço. Eu viveria todo o resto da minha vida por ti. Eu falaria para todo mundo que você perdeu a perna por causa da Coreia. Pessoal, é muito medonho a gente perder a esperança. Pessoal, mas a qualquer momento que você voltar para Deus, você tem esperança. Mas Satanás sempre coloca um pensamento, não, já está tarde, já é tarde, você não pode voltar para Deus. Não se arrependa e viva a tua vida. Satanás nos engana dessa forma. Nós temos que voltar para Deus. A qualquer momento que a gente voltar para Deus, porque assim como os pais amam seus filhos, Deus nos ama. Independente da nossa situação, independente da nossa condição, Deus concede a sua graça e nos ama. E Ele já preparou todas as coisas para a gente viver uma vida graciosa. Então, a qualquer momento que seja, a gente tem que voltar para Deus. Porque assim a gente pode receber graça. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Até logo.